versículo 4 ao versículo 10, continuando a nossa meditação na carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 10. Eu vou ler, os irmãos acompanham a leitura do texto. Diz assim a palavra do Senhor: Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Amém. Irmãos, o apóstolo Pedro, escrevendo aos crentes da dispersão, nós percebemos que ele também se dirige àqueles que não eram de origem judaica, não eram judeus, mas gentios que se converteram ao cristianismo. E certamente Pedro tem em mente algumas dificuldades que enfrentavam as comunidades cristãs para as quais ele escrevia, não só dificuldades quanto à perseguição a eles por causa da fé por parte dos ímpios, não só a dificuldade por conta das heresias que iam surgindo no meio da igreja cristã, mas também a própria dificuldade em conviver estas igrejas que provavelmente eram mescladas por gentios e judeus convertidos ao cristianismo. E algumas dificuldades eles enfrentavam certamente por conta disso. Mas o apóstolo Pedro vai mostrar que essas dificuldades deveriam ser sanadas pela consciência de que a igreja cristã, de que os crentes da nova aliança formam agora o verdadeiro Israel de Deus, que não há mais um povo exclusivo, uma etnia, uma nação, um lugar exclusivo de adoração, uma terra santa, um lugar santo, mas que em Cristo a igreja espalhada pelo mundo, a igreja formada por gentios e judeus convertidos, formam o verdadeiro Israel de Deus, a verdadeira nação, aonde os crentes estão reunidos para adoração. Aí é o verdadeiro lugar santo. Não há mais um templo exclusivo, um lugar exclusivo de adoração. Não há mais figuras humanas representativas, mediatórias para adoração. Não há mais necessidade de sacerdotes, de sumos sacerdotes. Não há mais necessidade de altar de sacrifício, de animais. Então, o apóstolo Pedro vai ressaltar o princípio da igreja como sendo a verdadeira construção espiritual de Deus, a verdadeira nação, o verdadeiro povo, a verdadeira cidade santa, o verdadeiro povo santo, o sacerdócio santo do Senhor. Então ele vai reiterar isso para mostrar que os crentes devem entender que tudo aquilo que existia na antiga aliança apontava para algo superior, que agora os crentes estão dentro desta bênção superior, que é Cristo, desse verdadeiro sentido para o templo, para a cidade de Jerusalém,
para Israel enquanto nação e povo exclusivo de Deus. E que eles, munidos desta consciência, entendam o que Deus está construindo neles e por meio deles em Cristo, pela fé em Cristo. O que eles são para Deus, que tipo de edificação espiritual eles são para Deus. O que significa a igreja de fato e de verdade. E que munidos desta consciência, eles então se acheguem a Cristo mais e mais, entendendo que Cristo é a base dessa construção espiritual, Cristo é o alicerce, é todo o material que Deus usa para essa construção espiritual, e que nós somos partes desta edificação, que não há mais uma edificação com materiais brutos como pedra, areia, mas com pessoas, com seres humanos, com homens e mulheres que adoram o Senhor em Cristo. A edificação tem elementos físicos, e este físico somos nós, são as pessoas reunidas em torno de Cristo, por meio de Cristo, para realizar a obra de Deus. E que eles deveriam entender isso, e que eles deveriam compreender e viver de acordo com esta verdade, de que eles são a edificação espiritual de Deus. Então eles devem se achegar mais a Cristo e se achegar mais uns aos outros, como parte desta construção espiritual de Deus. Vejamos então como o apóstolo Pedro faz isso, usando algumas imagens, algumas figuras para descrever esta construção espiritual de Deus, essa edificação espiritual de Deus, que é a igreja, que era o propósito que Deus tinha para o que se tornaria Israel enquanto nação exclusiva, o que se tornaria o templo enquanto lugar exclusivo de adoração, o que se tornaria o sistema sacrificial de adoração representativa a Deus através de sacerdotes e de animais, o que isso se tornaria? A igreja de Cristo, os crentes da nova aliança, os adoradores da nova aliança, nós, crentes em Jesus Cristo. Então Pedro quer ressaltar isso, deixar isso claro na mente dos crentes, e que eles entendam isso e vivam em função dessa verdade. Ele usa então algumas figuras para descrever isso, e a figura principal é a da construção, da edificação de um prédio, de um edifício, e que esta construção ela é espiritual. Vejamos então como ele descreve isso. Primeiro, para dizer que a igreja é o verdadeiro Israel de Deus, é a verdadeira nação de Deus. A igreja cristã, a igreja de Jesus Cristo, ela é a verdadeira nação de Israel. Ele vai dizer então primeiro que os crentes devem entender que Cristo é o alicerce dessa construção e devem se aproximar mais e mais de Cristo. Eles devem estar em Cristo, permanecer em Cristo como o alicerce espiritual da igreja. Ele diz assim, versículo 4: chegando-vos para Ele. Ele aqui é uma referência a Jesus, a quem ele já havia se referido anteriormente. Chegando-vos a Ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então ele vai dizer que Jesus Cristo é a base da construção. Jesus em um certo sentido, é o verdadeiro templo, é o verdadeiro Israel, é a verdadeira nação, é o verdadeiro povo que obedece a Deus, é o verdadeiro lugar da adoração, é o verdadeiro sacerdote, é o verdadeiro sacrifício. Tudo aquilo que Israel era, ela na realidade simbolizava, representava aquilo que Jesus de fato, de verdade, é. Tudo que existia em Israel como povo de exclusiva propriedade de Deus para adoração a Ele, representava Jesus Cristo. Então ele está dizendo que Jesus é a verdadeira base da edificação de Deus, do que é o povo de Deus, o que é o verdadeiro povo de Deus, o que é a verdadeira nação de Deus. Então ele diz, Ele é a pedra angular, é a pedra de esquina, a pedra de amarração, é a base da construção de Deus. E como a pedra principal, eleita, escolhida, aquele que é a base da construção de uma verdadeira humanidade, de um verdadeiro povo, de uma humanidade perfeita, de adoradores perfeitos, de filhos perfeitos de Deus, sendo Ele esta base, nos acheguemos a Ele, diz Pedro. Então, nos aproximemos mais e mais de Jesus. Ele está dizendo isso porque alguns estavam preocupados em se aproximar de Israel enquanto nação, de Israel enquanto povo excluído. Ele disse, não,
Cristo é de fato, de verdade, tudo aquilo que Israel representava. Jesus não é Israel a base da verdadeira construção de Deus. Israel é uma continuação, é uma significação daquele que é a base da verdadeira construção de Deus, Jesus Cristo. Então ele diz: nos acheguemos, nos aproximemos mais desta pedra. A ideia de que quando na construção, principalmente no alicerce, as pedras devem ser colocadas de uma maneira que é chamada de amarração, em que elas devem estar em uma proximidade, em uma simetria, em que elas consigam se amarrar. Se elas não forem bem colocadas, essa construção fica frouxa, falha e suscetível a cair. Então a ideia dele Cristo é a pedra de esquina e nós precisamos estar colocados sobre ele, perto dele, amarrado a ele. Essa é a ideia da pedra de esquina, da pedra de amarração. Ela começa para que todas se amarrem a ela. Ela começa, ela dá início e as outras são sobrepostas, colocadas sobre ela, para que, colocando uma sobre a outra, ela cria a amarração, ela cria a solidez, a verdadeira estabilidade para a construção. Assim é feito um alicerce. As pedras do alicerce são colocadas sobrepostas em um sistema de amarração. Então essa é a ideia dele, de que nós devemos estar amarrados a Cristo, unidos a Cristo, aproximando-nos de Cristo mais e mais, em conhecimento, em temor, em fé, reverência, adoração, nos aproximando de Cristo. E quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais nós parecemos a construção de Deus, mais parecidos com a edificação de Deus, de fato, de verdade. E quanto mais distante de Cristo, mais fora da ideia de edificação. Então por isso que não faz sentido um crente não querer união com os outros crentes, um crente não querer conta com a igreja, porque a igreja é o aspecto visível da edificação de Deus, da construção de Deus, de uma nova humanidade, de um novo mundo, de uma recriação. A igreja é esse aspecto visível da reconstrução de Deus, da recriação de Deus. É a igreja. É tanto que o apóstolo Paulo vai dizer que o mundo, que a criação, que a natureza espera a sua redenção, ou seja, espera a sua reestruturação, sua libertação do cativeiro do efeito do pecado, que ela está gemendo pelos efeitos que o pecado trouxe, de desestruturação da natureza, de seca, de espinho, de toda desordem, caos na natureza, que o apóstolo Paulo vai dizer isso, que a natureza está gemendo, porque o pecado a colocou debaixo de uma maldição. E o apóstolo Paulo vai dizer que ela espera, ela tem uma expectativa de sua redenção, mas é como se ela tivesse consciência de que sua redenção depende da redenção da humanidade. Porque a natureza foi criada para ser o habitat do homem. Então ele diz que a natureza, no capítulo 8 de Romanos, espera ansiosamente a redenção dos filhos de Deus, para que ela mesma seja redimida do seu cativeiro. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a ordem a humanidade chega ao ápice de sua redenção em Cristo, e aí haverá um novo céu e uma nova terra. Então é isso que o apóstolo Pedro está dizendo, que nós somos esta construção espiritual de Deus, que é a sua reedificação, reconstrução da sua criação, começando pelo homem, terminando o homem, e isso ocorrendo na natureza, no mundo, para um novo céu e uma nova terra, para ser o habitat eterno do homem, para ser um dos seus habitats. Então ele está dizendo, nós somos a edificação espiritual de Deus. Então Cristo é esta pedra, Cristo é a base desta construção. Então nos acheguemos mais e mais a Ele, nos aproximemos mais e mais de Cristo. Por isso que não existe igreja, Cristo é o fundamento da igreja. E como é que Cristo é o fundamento da igreja? Sua palavra. Como é que a gente se aproxima de Cristo? De sua palavra, da Escritura, das verdades que a Bíblia ensina sobre Jesus, nos aproximando mais e mais de quem Ele é, do que Ele significa, de como Ele é nosso mediador, de como Ele constrói, edifica as nossas vidas pela sua palavra e pela sua obra.
nos aproximando mais e mais de Cristo, que é a pedra da edificação espiritual de Deus. Então a primeira coisa que ele diz é que os crentes devem estar em Cristo, permanecer em Cristo e se aproximar mais e mais de Cristo como o alicerce de sua vida individual e da sua vida como parte de uma coletividade de construção de Deus. Somos individualmente uma construção, mas coletivamente parte de uma construção coletiva de Deus, que é a sua igreja, que no final será a humanidade de Deus, o mundo de Deus reconstruído através da obra de Jesus Cristo, porque o apóstolo Paulo vai dizer isso aos Colossenses, que em Cristo tudo será refeito e colocado em plena harmonia. Então, primeira coisa, nos aproximar de Cristo. Cristo é a base da construção espiritual de Deus. Segunda coisa que ele diz, que nós devemos nos aproximar uns dos outros, nos aproximar de Cristo como o alicerce e uns dos outros como tijolos desta construção. Cristo, em sua palavra, é a base, a Escritura é a base, e nós somos parte desta construção como tijolos das paredes. É o que ele diz a partir do versículo 5, ele diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Então aqui ele reafirma que Cristo é o alicerce por meio de sua palavra, e como alicerce, ele é a base da construção da verdadeira edificação de Deus, da verdadeira nação de Deus, do verdadeiro templo de Deus, do verdadeiro mundo de Deus, que é a igreja, que começa com famílias, se estende a uma nação, que é a nação de Israel, se estende à igreja e se concluirá com essa igreja plena, perfeita, de todos os eleitos redimidos em Cristo. Então ele diz: vós também sois esta construção, sois pedra viva. Cristo, em um certo aspecto, é a pedra, e nós também somos. Cristo é a pedra como o alicerce, e nós somos a pedra como tijolos sobrepostos sobre o alicerce. Por que nós não somos alicerce? Porque alicerce é aqueles que trazem a palavra. Veja que Cristo é colocado aí como a pedra viva, como aquele que é a base desta construção viva aí, porque não são objetos inanimados, brutos, mas são seres vivos, são seres humanos, são pessoas. Então ele diz: Cristo é a pedra eleita por Deus, que os judeus que deveriam aceitar, aqueles que deveriam reconhecer, como os fariseus e outros, rejeitaram Cristo, mas que os crentes não ficassem preocupados, porque essa rejeição já era uma evidência de que eles eram preteridos, de que eles eram destinados a isso. Para isso foram postos, rejeitaram Cristo, mas aqueles que creram em Cristo foram confirmados como pedra viva, parte desta construção. Nisso ele está dizendo que Cristo é alicerce, como aquele que traz a palavra junto com os profetas e os apóstolos, que são o alicerce, que trazem a palavra de Deus, porque Cristo é o alicerce, porque ele não só traz a palavra, ele é a própria palavra. Os profetas e os apóstolos trazem a palavra, mas Cristo não só traz a palavra, ele é a própria palavra, ele é a própria verdade. Então ele, como a pedra escolhida por Deus, é a base sobre a qual os crentes são colocados, aqueles que creem em Cristo. Quando você crê em Cristo, você é tijolo dessa construção da igreja. Você crê no que os apóstolos disseram sobre Cristo, os profetas disseram sobre Cristo, você está sendo esse tijolo colocado sobre Jesus. E ele diz, e é então importante que entendamos que nós somos parte dessa construção, dessa edificação espiritual de Deus. E aí ele usa a figura da construção do templo da antiga aliança, que era o lugar do sacrifício, da adoração, do serviço a Deus,
Ele diz: nós não só somos a nação, o próprio Israel, como nós somos em Cristo o próprio templo, o próprio lugar de adoração. Ao mesmo tempo que ele usa a figura de uma nação edificada, nós somos também um templo edificado a Deus. Espiritualmente nós somos o Israel enquanto nação, espiritualmente nós somos também o templo, o lugar da adoração de Deus. Porque não há mais uma nação exclusiva, como não há mais um prédio exclusivo. Nós em Cristo somos esta nação e este lugar da adoração. Mas ele também vai dizer que nós também somos os trabalhadores, os sacerdotes deste serviço a Deus. Os crentes reunidos são os adoradores de Deus, são os ofertantes ao Senhor. Versículo 9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então ele diz: esta edificação espiritual em Cristo, que está sobre Cristo, que está sendo edificado em Cristo, é também os que servem neste lugar. Nós somos o lugar e somos os que servem neste lugar. Aqui ele está usando a figura dos sacerdotes que tomavam conta do templo, que adoravam a Deus, em lugar do próprio povo. Ele diz: nós agora não precisamos de substitutos, nós não precisamos de ninguém nos levar até o santo dos santos a nossa adoração. Nós mesmos ofertamos a Deus. Aqui é o que Calvino chama de sacerdócio universal de cada crente. Nós somos os adoradores, individual e coletivamente. Nós somos os adoradores, aqueles que são colocados, sobrepostos sobre Cristo. Para quê? Para adorar a Deus, para servir a Deus, para ofertar a Deus não mais sacrifícios de animais, mas a nossa vida, a nossa adoração, o nosso serviço, quer seja em culto coletivo, quer seja uma dedicação de vida. Ele diz: nós somos esta nação agora, nós somos esta raça eleita, este povo. Ele conclui dizendo: os crentes, gentios e judeus, crentes em Jesus Cristo, é essa nação. Não há mais um povo, não há mais um Israel especial. O povo de Israel, o povo da Palestina não é mais um povo exclusivo de Deus. Ele é parte deste povo, mas não é mais o povo exclusivo de Deus. O povo exclusivo de Deus são os crentes em Jesus Cristo, são os cristãos, formados por judeus e gentios que creem em Jesus Cristo. Vós, porém, sois agora essa raça eleita, esse sacerdócio real, que não é mais de uma descendência araônica, mas que descende de Cristo, povo exclusivo de Deus, não porque nasceu de Abraão, mas porque nasceu da fé em Cristo, e com o mesmo propósito que Israel tinha, de proclamar as virtudes de Deus, não mais com a necessidade de elementos substitutivos, não mais de figuras representativas e mediatórias, mas diretamente através de Cristo e pelos meios de adoração espiritual que o Senhor estabeleceu na sua palavra, para proclamar as virtudes de Deus em Cristo. Então ele conclui dizendo: nós somos agora este povo do Senhor, esta nação santa, este sacerdócio, estes adoradores de Deus. Isto é igreja. A igreja é o Israel de Deus, é a nação santa de Deus. Quando a gente está reunido, não importa onde quer que seja, mas como igreja, aí é o lugar santo, aí é o Israel de Deus, é a nação de Deus, aí é o templo da adoração, aí é o lugar do sacrifício. Nós não entramos mais no Santo dos Santos, nós já estamos na presença de Deus em Cristo. Essa é a ideia do apóstolo Pedro, que os crentes estejam cientes disso, que Israel se tornou a igreja, que o povo de Deus são os crentes em Jesus Cristo, de que aquelas maneiras de Deus ser adorado, elas agora se tornam claras em Cristo. E que então ele diz: se aproxime de Cristo, da sua palavra, se aproxime da igreja, dos crentes uns dos outros, se aproxime mais e mais daquilo que vocês se tornaram em Cristo, para servir a Deus. Que Deus confirme essas verdades em nossos corações, nos faça entender, irmãos, que é a natureza da igreja.
qual é o nosso papel, qual é a nossa consciência como parte da igreja de Cristo, que é a edificação espiritual de Deus, que é o Israel de Deus, que é a nação de Deus, é o povo exclusivo de Deus. Somos nós, a igreja do Senhor. Israel não é mais, Palestina não é mais terra santa, Jerusalém não é terra santa, pedra de Jerusalém não faz milagre de nada. Aquele lugar se tornou um lugar maldito por rejeitar o Senhor. Não há mais terra e lugar santo. Terra e lugar santo é a igreja, é o povo de Deus reunido em Cristo Jesus. Que Deus confirme estas verdades em nossos corações e que nos faça crescer mais e mais em Jesus como construção espiritual de Deus. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém.